Vamos começar com uma oração pela palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações, quebrantando, ó Deus, o nosso orgulho, tudo aquilo que se põe como barreira entre o nosso coração e a Tua palavra. Arranca, ó Deus, dos nossos corações tudo aquilo que pode ser um empecilho para receber a Tua palavra. Ó Deus, remove dos nossos olhos essas escamas que nos impedem de enxergar completamente a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Teu Espírito Santo esteja agindo em nossos corações, preparando, ó Deus, para que o nosso coração seja terra fértil, terra boa, para que a Tua palavra plantada gere muito fruto para a honra e glória do nome de Jesus. Por isso, ó Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe as meditações dos nossos corações. Abençoe também as palavras que saem dos meus lábios, para que a honra seja somente Tua, nosso Senhor, o nosso Redentor, Jesus Cristo. Pai amado, Te agradecemos e oramos no Teu maravilhoso nome. Amém e graças a Deus. Então vamos hoje abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 11. E aí nós vamos ler alguns versículos desse capítulo, 2 Samuel, capítulo 11, lá no Antigo Testamento, porque hoje a gente começa uma nova série de mensagens. A gente vai falar de lições de um grande rei caído. A gente vai falar sobre a história de Davi, mas a gente vai olhar um período da história de Davi que parece que a gente não escuta se falar muito. Talvez porque é o período mais sombrio da vida de Davi, depois do pecado dele com Batseba. É interessante essa história porque às vezes não parece que a gente fala da mesma pessoa. Porque Davi foi um homem incomparável. Não existe homem como Davi. E pela história de Israel, Davi é o maior rei de toda a história de Israel. Não houve rei como Davi. Davi é o maior rei de Israel. É o que geralmente no inglês a gente chama de GOAT. G-O-A-T. Greatest of all time. O maior de todos os tempos. Porque Davi foi, sim, o maior de todos os tempos. Se houve um rei, Davi foi o maior deles. E é interessante porque se você vê a história de Davi, é inconcebível você pensar que um homem como Davi pudesse praticar tamanho pecado. A história de Davi começa quando Saul cai. Saul, que era da casa de Benjamim, ele é rejeitado por Deus. E aí quando se procura um novo rei, Samuel vai até a casa de Jessé, amando de Deus. Mas é engraçado que, apesar de todas as qualidades de Davi, nem a família dele colocava confiança. Nem a família dele pensava que Davi fosse ser alguma coisa grande na vida. Tanto é que quando Samuel disse, Jessé, eu vou à sua casa, eu quero ver os seus filhos, Davi não fazia nem parte da lista. Não fazia nem parte da lista. Porque até aos olhos da própria família, Davi talvez jamais seria alguma coisa. Mas porque Deus tinha um plano especial na vida de Davi, naquele momento Davi, apesar da desconfiança da sua própria família, apesar da descrença da própria família, dos próprios irmãos, até do próprio pai nas suas habilidades, Davi naquele lugar, ele é ungido rei de Israel. Ninguém conheceu tamanha graça de Deus na sua própria vida como Davi, ninguém. Alguém que foi escolhido apesar da própria família não colocar confiança nas suas habilidades, na sua capacidade. Apesar de ser um homem formoso,
A Bíblia descreve Davi como um homem muito formoso. Era um homem muito sensível a Deus, um homem cheio de fé, um homem leal. Davi tinha tamanha fé que, num tempo onde havia um gigante que acabava com todos os melhores lutadores e homens mais exímios dos exércitos de Saul, Davi foi capaz de ir contra Golias, armado apenas com pedras. E Davi tinha tamanha fé que quando ele vê aquele gigante que todo mundo estava morrendo de medo de enfrentar, ele falou assim: você vem contra mim com espada, com escudo, com armadura, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vai lá e mata o gigante, destrói o inimigo. Não houve homem de tanta fé como ele. Mas nem por causa dessa vitória tão grande e do povo passar a respeitar Davi por causa da sua habilidade e porque ele se torna capitão da guarda, um dos grandes generais de Saul, nem por isso ele deixa com que o seu coração se ensoberbeça diante de Deus. Jamais subiu a cabeça dele. Jamais subiu a cabeça dele que ele já era ungido por Deus para se tornar o rei de Israel. Ele permanece fiel, ele era leal. Quantas oportunidades Davi teve de acabar com a perseguição que o próprio Saul se levantou contra ele. Quantas vezes Davi foi capaz de acabar com o seu sofrimento, de ter que evitar um confronto com Saul, apesar de Saul ter traído a sua confiança, mas ele era leal, um amigo leal. E por causa dessa lealdade, Davi viveu no exílio por todo o tempo no meio de filisteus, vivendo como mercenário, porque ele era leal a Saul, um rei que ele sabia que Deus já tinha rejeitado e que era ele o verdadeiro rei agora, mas por lealdade ao seu amigo Saul, Davi nunca tocou na vida dele. Era um homem sensível às coisas de Deus. Tão sensível que ele compôs salmos maravilhosos, salmos que entendiam não apenas a maravilhosa presença de Deus, mas entendiam o coração de Deus. Davi, ele sabia aquilo que agradava a Deus. Tanto é que no Salmo 40, olha o que Davi escreve no Salmo 40, a partir do verso 6, sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Davi era um homem tão sensível que ele sabia o que Deus tinha no coração, e ele sabia claramente que para Deus, sacrifícios de animais de nada adiantava. O que Deus desejava era um coração quebrantado diante da presença dele. E ele fala aqui no Salmo 40, a tua lei está escrita dentro do meu coração. Um homem que tinha o coração tão centrado, que apesar dele ser rei e de ter tantas conquistas e tantas coisas, de ter um povo inteiro aos seus pés, ele falou assim, isso não está certo. Eu ter o meu palácio e ainda a gente não ter um templo para Deus. E se dependesse de Davi, o templo seria construído no tempo dele. Só não foi construído porque Deus falou, não, essa não será uma bênção que você vai desfrutar. Mas para Davi, um homem tão sensível, ele sabia o que estava no coração de Deus. Tanto é que ele é o único homem chamado por Deus de homem segundo o coração de Deus. Não houve rei tão grande como Davi. Mas o que nos impressiona aqui é que como que um rei tão grande, cheio de fé, leal e tão sensível às coisas de Deus, como é que um homem como esse consegue praticar tamanho pecado?
Você já ouviu falar em kudzu? Já ouviu falar ou não? Kudzu é uma praga. É uma planta japonesa, uma trepadeira, que um dia alguém teve a brilhante ideia de trazer aqui para a Geórgia. Foi uma época onde eles estavam pensando em, vamos reflorestar, vamos colocar um monte de verde, e ninguém sabia que planta trazer, porque por causa das pragas algumas plantas morriam, algumas outras plantas não cresciam. E aí alguém ouviu falar de uma espécie de trepadeira que dá lá na Ásia e principalmente no Japão, uma trepadeira. E alguém resolveu trazer isso para a Geórgia. Começou com uma coisa pequena e cresceu, e cresceu, e cresceu, que hoje, todo lugar que você vê, você vai ver o kudzu. É uma praga, é uma espécie invasiva, de tão invasiva que ela vai crescendo, ela vai tomando conta, ela sobe por tudo e se você não tomar conta, ela sufoca tudo que é vegetação ao redor, porque ela vai tapando o sol. É uma praga, mas que começou com uma brilhante ideia, que começou com uma coisa pequena. Vamos plantar isso. É como uma infiltração de água numa construção. Começa pequeno, mas que se você não toma conta, ela vai crescendo e vai criando-se um problema. E se você não tomar conta o quanto antes, tem uma hora que não dá mais para controlar. Isso é o pecado nas nossas vidas. Você se torna, às vezes, insensível, uma coisa pequena. E aí isso vai crescendo, 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 e uma hora toma conta de uma tal maneira que depois não tem como você evitar. O jeito agora é você controlar o prejuízo. É o que a gente vê na vida de Davi. Tiago fala no capítulo 1, olha que interessante, ele fala o seguinte: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Começa pequeno e vai crescendo. E depois não tem como evitar as consequências. Alguém disse uma vez: destrua o pecado quanto antes, senão o pecado destruirá você. Destrua o pecado quanto antes, tome conta. Está vendo aquela infiltração? Conserta isso o mais rápido possível. Porque se você deixar, o pecado destruirá você. Aquela infiltração cresce, toma conta e destrói toda a casa. Esse é o poder escalador do pecado, vai te consumindo. E é isso que a gente vê agora em 1 Samuel, capítulo 11. É isso que a gente vê nesse capítulo, um homem que era tão sensível diante de Deus, um homem cheio de fé, um homem tão leal, e tudo isso ser totalmente destruído por causa do pecado. Vamos ler aqui do versículo 1 ao 5. Olha o que a palavra de Deus fala em 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 ao 5. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais e todo Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida.
A primeira coisa que a gente vê na vida de Davi é que todo grande pecado nasce em uma pequena tentação. O pecado, ele destrói a sua sensibilidade espiritual. O pecado, ele vem quando você está naquele estado de dormência, de complacência. É interessante aqui que no versículo 1, o autor disse o seguinte: decorrido um ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. Por quê? Porque era um momento onde Davi, ele devia ter consumado a sua vitória contra o inimigo, que ele descreve no capítulo 10. Eles estavam quase que totalmente destruindo o inimigo. Então, a responsabilidade de Davi naquela hora era o quê? Se levantar como rei, liderar as tropas e ali acabar com o inimigo e destruir tudo. Mas é interessante que a palavra de Deus fala que nos tempos em que os reis saíram para a guerra, onde é que estava Davi? Davi ficou em Jerusalém. Ele perdeu aquela sensibilidade de qual era a vontade de Deus, aonde era o seu lugar e o que ele deveria estar fazendo. Uma coisa tão ordinária, tão comum. Por que não? Por que não ficar em casa e já que tudo estava sob controle, era só chegar lá e dar o checkmate, por que não colocar isso nas mãos de um general capaz, como Davi fez, e deixar com que as coisas rolassem? Por que não dar um tempo e desfrutar aquilo que a vida proporcionava a Davi? Tudo começa pequeno. Davi tinha todo o direito de descansar, mas aquilo foi uma oportunidade para que a tentação entrasse na vida de Saul. Foi naquele tempo onde Davi estava menos sensível à vontade de Deus, onde ele sai para fora e tem uma visão. Uma mulher deslumbrante tomando banho. Quem consegue controlar o olhar? Alguns dizem que você não controla o primeiro, mas você controla o segundo. Tudo começa pequeno. Se talvez Davi tivesse controlado o segundo olhar, não devia ter visto, e virado o rosto, voltasse para o seu quarto e voltasse a fazer aquilo, jamais as consequências que ele colhe depois teriam acontecido. Mas o que acontece? Ele não consegue evitar o segundo olhar. E aí, aquilo que era pequeno começa a crescer. E porque ele tinha perdido aquela sensibilidade do Salmo, onde ele fala: a tua palavra está no meu coração. Ele perdeu aquela sensibilidade de saber aquilo que estava no coração de Deus, de que Deus se alegrava com um coração quebrantado. Um coração que era totalmente aberto a louvar a Deus, independente do que as pessoas falavam e viam. Um coração que não tinha vergonha de exaltar ao Senhor, ainda que completamente nu, porque a arca da aliança estava voltando para Jerusalém. Perdeu aquela sensibilidade. E não apenas ele olha aquela mulher e cobiça dentro do seu coração aquela mulher, ele manda perguntar: quem é essa mulher? Talvez se ele tivesse parado ali, tudo bem, era uma coisa que nós pecamos. Bastava ele ir de joelhos no seu quarto, bater no seu coração e falar: Senhor, eu me arrependo, purifica os meus olhos, purifica esse meu pensamento carnal, crucifica esse meu desejo, Senhor. Mas por causa da insensibilidade que o pecado estava gerando no seu coração, aquele pequeno olhar cresceu. Ele manda perguntar quem é essa mulher, e não apenas isso, ele agora passa a utilizar a sua autoridade real e manda buscar aquela mulher. Às vezes alguém pergunta assim: por que a mulher obedeceu? Porque naquela época, ela jamais poderia ter dito não. Dizer não seria uma afronta contra o rei, e aí o rei poderia matá-la. Não havia para aquela mulher possibilidade de rejeitar um comando real. E Davi sabia disso. Ainda que
Davi soubesse que ela era casada, ainda que ela soubesse que era casada, Davi usa da sua autoridade real para dar vazão ao seu pecado. Ele manda chamar a mulher e faz tudo aquilo que não apenas ele imaginou na sua mente e que tinha dentro do seu coração, mas dá consumação ao seu pecado. Tanto é que depois o que acontece é o resultado daquele pecado. Batseba está grávida. E começou pequeno. E começou porque Davi estava insensível com relação à tentação e à presença do pecado na vida dele. Mas não é só isso. Aquele pecado corrompeu o espírito de lealdade que Davi tinha. Olha o que a palavra de Deus fala a partir do versículo 6. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: manda-me Urias o Eteu, que era o marido da mulher. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Um monte de papo furado. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei, bajulador. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio com todos os servos do seu senhor e não foi para casa. Relataram isso a Davi dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem? Por que você não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Aquele homem que era leal a ponto de passar anos e anos fugindo de Saul e não ousava levantar um dedo contra Saul por causa do pecado, ele agora tenta manipular a situação para controlar e cobrir as consequências do seu pecado. Ele chama o marido da mulher que ele corrompeu, que ele pecou contra ela, e para cobrir aquela gravidez, resultado de um pecado: Urias, como é que estão as coisas lá? Tudo bem? Você deve estar cansado, vai para casa agora. Mas Urias era um homem fiel a Deus, era leal aos amigos. Tanto é que ele é tão leal que ele não tem coragem de ir para casa. E quando Davi pergunta, você não está cansado, você não vai para casa? Ele fala assim: como é que eu vou para casa, sendo que os meus companheiros de luta estão lá no campo dormindo ao relento? Como é que eu vou para casa, sabendo que todo mundo está batalhando e eu estou aqui? Davi não consegue dobrar o homem, que fica em contraste com a pecaminosidade de Davi e a inocência de Urias. A palavra aqui de Deus mostra para nós que Urias, o marido de Batseba, era um homem inocente, leal, fiel, oposto de Davi, que havia se tornado, por causa do pecado, um homem manipulador e desleal. Porque Urias era um homem fiel a Joabe e, consequentemente, um homem fiel ao próprio rei Davi. Ele era um soldado de Davi, sob a autoridade de Joabe. Urias era fiel não apenas a Joabe, mas ao próprio Davi. Mas por causa do pecado, Davi estava insensível e Davi estava cego àquela lealdade. O pecado não apenas ele torna você insensível contra o próprio pecado, corrompe a sua lealdade e cega você para as consequências do pecado. Olha o que a palavra de Deus fala aqui no versículo 22. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão.
Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu seu servo Urias o heteu. Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. O que acontece aqui? Depois de Davi ter tentado várias vezes bajular Urias e falar: Urias, vai para tua casa, porque Davi queria cobrir as consequências do seu pecado, aquela gravidez indesejada, Urias era muito fiel. Então não houve outra alternativa. Davi manda uma carta para Joabe e fala o seguinte: Joabe, pega Urias, bota ele no lugar mais feroz do campo de batalha e deixa o cara morrer ali. Joabe não tem outra alternativa e faz aquilo que o rei Davi tinha mandado. E essa passagem que a gente acabou de ler é a reação de Davi quando ele recebe a notícia de que Urias estava morto. É interessante aqui nessa passagem que a gente vê um homem totalmente insensível, um homem cego para as consequências do seu pecado. Ele fala o seguinte: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto esse como aquele. Que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. O que Davi fala para Joabe é o seguinte: Joabe, não se sinta culpado, porque eu mandei você matar Urias. Não, porque isso podia acontecer cedo ou tarde, porque ele era soldado, ia morrer uma hora ou outra, porque batalha é isso. Então, bola para frente, continua aí fazendo o que você tem que fazer, e que Deus te abençoe. O pecado, ele cega os nossos olhos para as consequências. O que você vê aqui, o que eu vejo aqui nessa passagem, nesse capítulo hoje, é aquele homem cheio de fé, aquele homem tão sensível para as coisas de Deus, um homem que era tão leal aos seus amigos, transgredindo no mínimo 4 mandamentos. Não terás outros deuses, ele idolatra a si mesmo, não matarás, não cobiçarás. E aí você vê um homem que era segundo o coração de Deus, se tornar um homem que a palavra de Deus fala, tudo aquilo que ele fez foi mal aos olhos de Deus. O que isso ensina para nós? Ensina que muitas vezes a gente entra nesse estado de complacência, dormência espiritual, assim como Davi. A gente olha muitas vezes a palavra de Deus e fala: mas eu não. Eu não minto, eu não mato, eu não roubo, então eu estou bem com Deus. Mas a questão é que todo pecado de grandes consequências, eles começam com pequenas tentações nas nossas vidas que nós não tomamos conta. A gente deixa lá. É aquela infiltração no cantinho de casa onde ninguém vê e que você não vê pressa em consertar. Mas que se você não toma conta, cresce depois, quando você vê, talvez seja tarde demais. Isso aconteceu com o maior rei da história de Israel. Por que será que a gente acha que não pode acontecer conosco? Uma conversa aqui, uma olhada aqui, talvez um pensamento que vem e volta, talvez é algo que a gente não consegue controlar e que vem, e que a gente acha que, todos nós somos pecadores, e Deus sabe do meu coração. E aí a gente acha que isso está bom. Mas a gente tem que prestar atenção aqui, que sinceridade e boa motivação não preservou Davi de colher as consequências do seu pecado. Sinceridade e devoção não preservaram Davi de pecar contra Deus. Apesar de toda aquela sinceridade, apesar de toda aquela fé, aquilo não preservou Davi por um momento
de cometer tamanho pecado. Por quê? Porque ele não tomou conta daquela pequena tentação que trouxe destruição para a sua vida e para a vida de outros. A questão é que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E todos nós temos essa necessidade de lidar com as pequenas tentações que potencialmente podem nos cegar, podem destruir a nossa lealdade e podem nos tornar insensíveis em relação às coisas de Deus. Pequenas tentações. Não é uma surpresa quando Jesus fala: se teu braço, teu olho te faz tropeçar, arranca aquilo agora, porque é melhor que você entre cego de um olho, maneta no reino de Deus, do que você faça arder no fogo do inferno todo o seu corpo. Por que Jesus diz isso? Porque o pecado é aterrorizante. E a gente deve entender isso. Por isso é importante a gente entender que nós precisamos lidar com as pequenas tentações e com os pecados. Lembra Davi? Se ele tivesse se arrependido dentro do seu palácio de ter olhado, se ele tivesse se arrependido no momento que ele mandou chamar aquela mulher, se ele tivesse se arrependido depois que ele soube que a mulher engravidou, gente, meu Deus, me desculpa, mas aquilo foi crescendo, porque não houve arrependimento em nenhum momento, e aí o pecado foi tomando conta, dominando, e não houve como voltar. Você tem um pecado, uma tentação que você não tem tomado conta na sua vida? Possivelmente, isso pode se tornar algo grande. Por isso é hora de tomar conta. Por quê? Pequenos pecados têm o poder de destruir uma vida toda. Destrua o pecado, senão o pecado pode destruir você. E aí você hoje vem aqui e fala para mim o seguinte: pastor, eu vou falar a sinceridade com você. Eu tenho tentado, mas eu não tenho forças. Eu tenho tentado de todo o meu coração lutar contra essa tentação, lutar contra esse pecado, mas eu não tenho conseguido. Eu sei que isso não agrada a Deus, eu sei que isso desagrada a Deus, mas eu não tenho tido sucesso. E a palavra que eu quero deixar para você hoje é o seguinte: por que essa história de Davi está na Bíblia? Por que essa história de Davi está na Bíblia e Deus tocou no meu coração de compartilhar essa palavra com todos nós hoje? Porque se até hoje nós não obtivemos vitória contra pecado, é porque nós não temos lidado contra o pecado com as armas corretas. Porque ninguém destrói pecado com as suas próprias forças. E é isso que a gente tem que entender. A história de Davi nos mostra que ninguém derrota o pecado com suas próprias forças. Você não tem esse poder, eu não tenho esse poder. Ninguém luta contra a tentação com as suas próprias forças. Nós precisamos de alguém lutar por nós. Nós precisamos de um herói. E esse herói não é Davi, porque até o grande Davi caiu. Nós como pecadores, nós precisamos de um herói que é o maior de todos os heróis. Nós precisamos de um rei que é o maior de todos os reis. E esse rei já veio. E esse rei é Jesus Cristo. Sensível, fiel e leal. Nós temos Jesus Cristo sensível, porque Ele é o próprio Deus, que sabe aquilo que nós passamos em nosso coração. Ele fala que Ele sabe que Ele é o bom sumo sacerdote e sabe o peso do pecado, porque Ele mesmo foi tentado pelo próprio Satanás. Se você tem que destruir um gigante na sua vida, que é o pecado, saiba que você tem um herói hoje que luta por você. E esse herói é Jesus Cristo.
Ele é o grande herói, o Rei dos Reis, que veio para destruir esse grande gigante, que não podia ser derrotado pelas nossas próprias forças, o pecado. E ele é sensível o bastante de saber a luta que todos nós passamos, porque ele mesmo foi tentado por esse gigante, o próprio Satanás. Ele é fiel, porque ele se chama de bom pastor, que dá a sua própria vida pelas suas próprias ovelhas. E ele é o Rei dos Reis, aquele que tem o poder de destruir a presença, o poder e a pena do pecado sobre as nossas vidas. E ele fez isso quando ele morreu na cruz por nós. Então hoje, se você pergunta a si mesmo, como é que você pode destruir essas pequenas tentações, essa presença e esse poder do pecado nas suas vidas hoje? Você deve lutar com Jesus. Você deve se entregar a Jesus e falar: Jesus, eu não consigo pelas minhas próprias forças. Eu preciso que você me ajude a vencer esse gigante na minha vida. Eu não tenho forças, mas eu creio que você tem. Eu creio que quando você veio a esse mundo e morreu na cruz por mim, naquela cruz, o poder, a presença e a morte do pecado foram totalmente destruídos. Por isso hoje, em Cristo Jesus, eu quero que a presença e o poder do pecado em minha vida sejam totalmente destruídos. Por isso hoje, eu gostaria de convidar você a se levantar e a orar e clamar a Deus, colocando diante do Senhor todas as áreas da sua vida onde a tentação tem corrompido o seu relacionamento com Deus. Orando por todas as áreas da sua vida onde você tem travado essa batalha, e muitas vezes você tem perdido essa batalha porque esse gigante tem sido um gigante enorme. Vamos orar por cada área da nossa vida onde nós temos lutado, mas com fé agora, sabendo que por nós, quem luta não é um homem, porque um homem é falho. Se Davi falhou, qualquer um vai falhar. Mas nós temos Jesus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que luta por nós e nos assiste, intercedendo por cada um de nós à direita de Deus Pai. Vamos orar agora em nome de Jesus? Pai amado, nós estamos aqui hoje clamando ao Senhor e pedindo que o Senhor invada as nossas vidas agora, cada área, cada pedaço da nossa vida, e venha destruir o poder e a presença do pecado. Senhor, se nós temos travado batalhas e lutas contra a tentação, e muitas vezes nós temos perdido essas batalhas, ó Deus, que agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que nós possamos agora quebrar essas cadeias, destruir essas correntes que nos prendem ao velho homem, e que agora o Senhor Jesus, o nosso Rei, o Rei dos Reis, venha nos libertar de toda tentação, de toda presença e de todo o poder do pecado, em nome de Jesus. Pai amado, purifica os nossos pensamentos, purifica as palavras que saem das nossas bocas, purifica as nossas atitudes e ações. Pai amado, nós pedimos agora que o Senhor purifique os nossos relacionamentos, que o Senhor agora arranque da nossa vida tudo aquilo que pode ser agora potencialmente um grande pecado na sua vida. Que o Senhor nos dê força para destruir esse vínculo de pecado, por maior que seja a tentação, por maior que seja a presença desse pecado em nossa vida, que agora em nome de Jesus, no poder da cruz de Jesus, nós sejamos agora totalmente libertos, ó Deus, do poder do pecado e da tentação, em nome de Jesus. Se os nossos corações agora estão aprisionados por algo, ó Deus, que nos escraviza, por algo, ó Deus, que nos escraviza a ponto de determinar a nossa identidade e como vivemos a nossa vida, que agora, ó Deus, esse poder escravizador seja arrancado em nome de Jesus, e que Jesus venha verdadeiramente
mente a nos libertar desse mal, em o nome de Jesus. Pai amado, nós pedimos que o Senhor liberte a nossa vida, ó Deus, de tudo aquilo que está nos aprisionando, e que verdadeiramente sejamos libertos, porque Jesus promete: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pai amado, nós hoje descansamos nas promessas do nosso Rei e confiamos em Jesus, o nosso bom pastor, sabendo, ó Deus, que Ele está adiante de nós, nos liderando em vitória, e que nada nos arrebatará das suas mãos. Pai amado, que a cada dia, a todo instante, nós possamos viver com os nossos corações, não neste mundo, mas com o coração no reino de Deus e na sua justiça, descansando, crendo que em Jesus, no seu tempo, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Pai amado, que o Senhor seja glorificado através da tua igreja. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. E agora que o Senhor envia a tua igreja de volta ao mundo para o nosso campo missionário. Que o povo de Deus, a família de Deus, cumpra a grande comissão, obedecendo ao grande mandamento de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. E ao fazer isso, que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus, que o amor inexplicável de Deus Pai, e a consolação e a força do Deus Espírito Santo estejam sobre todos vós, agora e para todo sempre. Amém e graças a Deus. Vamos sentar, irmãos, eu tenho alguns avisos. Primeiramente,